para quem está cansado de lutar em silêncio. Se essa oração chegou até você hoje, talvez seja porque alguém precisava ver isso. Antes de continuar, se você conhece alguém que está carregando um peso em silêncio, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Agora essa mensagem é para você. Existe um tipo de cansaço que não aparece no rosto. Você continua funcionando. Continua cumprindo responsabilidades. Continua respondendo quando perguntam como você está. Bem, obrigado, mesmo quando não está. É o cansaço de quem luta, mas luta em silêncio, sem plateia, sem reconhecimento, sem ninguém que realmente saiba o quanto está custando simplesmente continuar. E tem um momento, você provavelmente conhece esse momento, em que você para. Não porque desistiu completamente, mas porque o corpo não aguenta mais, a mente não aguenta mais, o coração não aguenta mais. E você se pega pensando, já fiz tudo o que eu podia, já tentei de todas as formas, já fui forte por tempo demais. Até quando? Se é isso que você está sentindo agora, fica aqui. Porque essa oração foi feita exatamente para esse momento. O cansaço silencioso é diferente de qualquer outro cansaço, porque ele não tem causa única. Não tem um momento específico que você possa apontar e dizer, foi aqui que começou. Ele foi se acumulando. Foram as expectativas que não se cumpriram, os esforços que não foram reconhecidos, as batalhas que você venceu, mas que ninguém viu, as noites em que você segurou o choro porque precisava estar bem para todo mundo, as vezes em que você precisava de ajuda, mas não pediu porque não queria ser peso, e você foi carregando, até chegar num ponto em que o peso não parece mais com peso, parece com você, como se o cansaço tivesse se tornado parte da sua identidade. Eu sou assim, eu aguento, eu dou conta. E as pessoas ao redor acreditam nisso, porque você fez um trabalho muito bom de parecer que está bem. Mas por dentro, você está no limite. E o mais difícil não é o cansaço em si, é a solidão dele. Porque quando você luta em silêncio, você também sofre em silêncio, sem espaço para admitir que está cansado, sem permissão para parar, sem ninguém que diga, eu vi o quanto isso está te custando, você pode descansar. E essa falta de ser visto, às vezes dói mais do que a batalha em si. Mas existe algo que eu preciso te dizer antes de continuar. Você foi visto, não por mim, por Deus. E essa verdade simples muda tudo. Eu quero te contar uma história e peço que você ouça como se nunca tivesse ouvido. Porque tem um detalhe nessa história que quase sempre passa despercebido. E esse detalhe é exatamente para você. O nome dele era Elias. Elias era um profeta, um homem de fé profunda, alguém que havia visto Deus agir de formas que pouquíssimas pessoas na história viram. Em um determinado momento da sua vida, ele havia acabado de viver uma das maiores vitórias que um profeta poderia ter. Num confronto público, ele havia chamado fogo do céu. Havia provado diante de todo o povo que Deus era real, que os outros deuses eram falsos. Foi um momento extraordinário, um momento de fé declarada, um momento que deveria ter sido o ápice da carreira de Elias. E no dia seguinte, ele estava fugindo. Uma rainha chamada Jezabel havia mandado uma mensagem dizendo que até o dia seguinte tiraria a vida dele. E Elias, o mesmo homem que havia chamado fogo do céu, teve medo e correu. Ele correu pelo deserto, um dia inteiro de caminhada, sozinho, exausto, com o peso de tudo que havia vivido nos últimos dias. E quando ele não aguentou mais, ele parou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Disse, já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pensa nessa cena. Esse não era um homem sem fé, era um dos maiores profetas da história. Esse não era um homem sem vitória. Ele acabara de ver Deus agir de forma sobrenatural.
E mesmo assim, debaixo daquela árvore, ele estava no chão, exausto, sem querer continuar. E o que Deus fez? Não pregou, não cobrou, não disse: "Como você pode estar assim depois de tudo que eu fiz?" Deus mandou um anjo, e o anjo fez uma coisa simples: preparou comida, colocou ao lado de Elias e disse apenas: "Levanta e come." Elias comeu e dormiu de novo. E o anjo voltou uma segunda vez, tocou nele e disse: "Levanta e come, porque a jornada é longa demais para você." Essa frase é muito profunda. A jornada é longa demais para você. Não é uma repreensão, é reconhecimento. Como se Deus estivesse dizendo: "Eu sei que está pesado, eu sei que você está cansado, eu não estou ignorando isso. Eu vi." Deus não pediu que Elias fingisse que estava bem. Não pediu que ele voltasse a ser forte imediatamente. Não minimizou o esgotamento. Ele cuidou primeiro, alimentou primeiro, deixou descansar primeiro, e só depois do cuidado, Elias teve força para continuar. E continuou. A história de Elias não terminou debaixo daquela árvore. Ela continuou, com mais força do que antes. E a sua história, a história que você está vivendo agora com esse cansaço que ninguém vê, também não termina aqui. Mas talvez você precise do mesmo que Elias precisou. Não de mais esforço, de cuidado, de alguém que diga: "Eu vi o quanto está pesando. Levanta e come." A jornada ainda não acabou, e você não vai caminhar sozinho. Se você está debaixo da sua árvore agora, exausto, no limite, sem saber como continuar, você não precisa chegar com força. Você ora exatamente como está. Feche os olhos, respire fundo, solte o ar devagar e ore comigo. Pai, eu venho até ti agora do jeito que estou, cansado, sem as palavras certas, sem a fé perfeita, sem energia para montar um discurso bonito. Só eu e o peso que eu vim carregando em silêncio por tempo demais. Tu sabes o que é. Tu sabes as batalhas que ninguém viu. Tu sabes as noites que eu segurei o choro porque precisava estar bem para todo mundo. Tu sabes das vezes em que eu quis pedir ajuda e não pedi. Tu sabes do quanto custou simplesmente continuar. E hoje eu não vou mais fingir que está tudo bem. Eu estou cansado e eu preciso de ti. Assim como tu viste Elias debaixo da árvore, tu me vês agora. Não de longe, de perto. E assim como tu não cobraste Elias, eu sei que tu não me cobras agora. Tu cuidas primeiro. Então eu peço o que Elias precisou. Cuida de mim. Não de uma forma genérica, mas de uma forma real, concreta, que eu sinta. Que o teu espírito toque exatamente onde está mais doído. Que a tua presença entre nos lugares que eu fechei para todo mundo. Que o descanso que eu não consigo encontrar por conta própria venha de ti agora. Senhor, eu entrego o cansaço silencioso. Entrego as batalhas que ninguém viu. Entrego o esforço que não foi reconhecido, entrego as noites pesadas, entrego a solidão de lutar sem plateia, entrego a exaustão de parecer forte quando por dentro estou no limite. Eu solto tudo isso agora, não porque resolvi, mas porque não aguento mais carregar sozinho. E tu disseste: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Eu venho exatamente como estou, com o peso que não consegui soltar ainda, com o cansaço que não tem nome certo. Eu venho e eu peço força, não a força que depende de tudo estar resolvido, a força que vem do alto, que sustenta mesmo quando o chão está instável, que levanta mesmo quando os joelhos querem dobrar. Que eu tenha força para dar o próximo passo, não todos os passos de uma vez. O próximo, só o próximo. E depois do próximo, tu me dás o seguinte: que o silêncio que eu carregava comece a ser preenchido pela tua voz. Que onde eu me sentia invisível, eu me sinta visto. Que onde eu me sentia sozinho, eu sinta a tua companhia. Que onde eu me sentia sem saída, eu veja o caminho que tu já preparaste. E eu declaro sobre essa vida agora: o cansaço não é o fim da história. Assim como Elias levantou, eu levanto.
Não pela minha força, mas pela tua. Não porque tudo ficou fácil, mas porque tu estás comigo. A jornada pode ser longa demais para mim, mas não é longa demais para ti. E enquanto tu estiveres comigo, eu consigo continuar. Obrigado por me ver. Obrigado por cuidar antes de cobrar. Obrigado por não desistir de mim nos momentos em que eu quis desistir de mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com o que você estava carregando, escreva nos comentários: eu não estou sozinho. Declare isso, porque a luta em silêncio perde força quando é nomeada. E se você conhece alguém que está sendo forte demais em silêncio, que está debaixo da própria árvore agora, envie esse vídeo para essa pessoa hoje. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é simplesmente dizer: eu vi você. Inscreva-se no canal. Toda semana uma oração nova, feita com cuidado, feita para você. Você não precisa continuar carregando sozinho. A jornada não acabou e você não vai caminhar sozinho.